Bom dia, alunos. Aqui é o professor José Emerson e a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo de biologia desse bimestre, que é sobre biodiversidade vegetal. Dentro da biodiversidade vegetal, a gente vai estudar durante o decorrer desse bimestre as estruturas vegetais. Então, dentro das estruturas vegetais, são divididas em duas áreas: as estruturas vegetativas, que compõem raiz, caule e folha, e as estruturas reprodutivas, que já aborda mais a questão da reprodução da planta, que é a flor, fruto e semente. Durante o decorrer dessa aula, a gente vai estar discutindo cada parte e suas individualidades. A primeira parte que a gente vai abordar aqui vai ser as raízes. As raízes ela tem duas funções principais, né, que são as que elas são mais conhecidas. Existem outras, mas as principais é a de fixação no solo, né? Essa fixação ela vai dar resistência a alguns fenômenos naturais, como por exemplo ventanias e entre outras. E a de absorção de água e nutrientes. É por lá que acontece essa absorção de sais minerais e da própria água. Por isso que a gente rega a planta próximo às raízes e faz adubação também nessa região, porque é lá, através dessas raízes, que vai ocorrer essa absorção desses elementos minerais e da água. Normalmente elas são subterrâneas e aclorofiladas. O que seria esse termo aclorofiladas? Esse termo aclorofilada seria que não existe a presença de clorofila na raiz. Se existe, é pouquíssima, tá bom? E no processo de desenvolvimento de uma planta, a raiz é o primeiro órgão a se desenvolver. Porque lá no processo de desenvolvimento dessa planta, lá quando ela está na semente, o primeiro órgãozinho que vai sair é a raiz, para dar sustentação e buscar elementos minerais para o desenvolvimento da planta. O sistema radicular de uma planta ele é classificado em duas nomenclaturas básicas, que é pivotante ou axial, fasciculada ou cabeleira. Na pivotante ou axial, é possível observar aqui na figura que eu coloquei, na imagem à esquerda, que é possível observar um sistema radicular principal. Vocês conseguem identificar uma raiz principal e no decorrer dessa raiz principal ocorrem outras ramificações dessa raiz. E na fasciculada ou cabeleira, você não consegue observar uma raiz principal. Existem várias raízes, uma ramificação. Lá na região do caule, no fim da região do caule, já inicia várias ramificações de raízes. Então, não existe uma raiz principal. É a imagem à direita, vocês conseguem observar aí. Para a gente entender um pouco melhor sobre a raiz, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia dela, né? Aí vocês conseguem observar uma imagem de uma raiz com as legendas na lateral. Então vamos lá, começar pela zona tuberosa. Essa zona tuberosa, ela é responsável por emitir as raízes secundárias. Essas raízes secundárias também vão trabalhar nesse processo de absorção e dar sustentação para a planta também. A zona pelífera é uma zona onde ocorre a maior absorção no sistema radicular. É nessa região pelífera aí que ela consegue absorver melhor a água e os elementos minerais. Mas é importante ressaltar que esse processo de absorção não se restringe à zona pelífera. Também vai para outras regiões da raiz. Em outras regiões da raiz também ocorre, mas ocorre com maior frequência na zona pelífera. Tá certo? A zona lisa ou de alongamento é lá que existem várias células que estão em constante processo de reprodução. Então, lá que vai ocorrer o alargamento e crescimento da raiz. Essa região da coifa é uma região onde ocorre muita multiplicação celular, também responsável pelo crescimento, mas essa coifa aí, ela tem uma função especial de proteção entre o atrito e o sistema radicular.
Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de raízes. A primeira raiz que a gente vai falar agora é a raiz aérea. Essa raiz aérea, ela é uma raiz que ela é considerada parasita, porque ela se sobressai sobre outra planta que causa prejuízo à planta hospedeira. Ela vai causar um prejuízo, ela causa a morte dessa planta. No caso, a gente tem a planta mata-pau ou figueira vermelha. É uma planta que seu sistema radicular envolve outra planta, tá certo? E vai ocasionar o estrangulamento, impedindo que essa outra planta hospedeira se desenvolva e, consequentemente, ela vai acabar morrendo. As raízes aquáticas, como o próprio nome remete, as raízes aquáticas elas estão imersas em algum lugar úmido ou na água. Como exemplo da imagem, o aguapé. O aguapé ele é muito comum em regiões de lagos, tá certo? E o seu sistema radicular ele fica disperso na água. Ele consegue absorver os elementos naturais, os elementos que a planta precisa e absorver a água. Essa planta ela consegue flutuar na água devido a uma estrutura específica, né, chamada aerênquima, que existe nessas plantas, que faz com que ela prenda um pouco de ar e consiga flutuar. As raízes tuberosas, né, que são raízes que são de consumo humano. Essas raízes elas há uma presença de armazenamento no caso de amido. No exemplo, eu utilizei a mandioca, que está na alimentação do ser humano. Então, existem raízes que é possível consumir. No exemplo, a mandioca. Agora a gente vai falar sobre o caule. O caule ele tem umas funções. Entre suas funções é o suporte para folhas, flores e frutos, condução de água e elementos essenciais através dos seus vasos que passam por lá, que é o xilema e floema, que são dois vasos condutores, né, de seiva bruta e seiva elaborada. Acúmulo de reservas ou água, que existe caules que mantém essa reserva. Como exemplo, a gente vai falar um pouco mais posteriormente sobre a cana-de-açúcar. E reprodução vegetativa, porque existem algumas plantas que através de fragmentos do caule você consegue ter uma nova planta, como exemplo a mandioca. Você pega um fragmento caulinar, insere em substrato, né, no solo, através de uma irrigação você consegue obter uma nova planta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia caulinar. Na região mais basal, vocês vão observar que está nomeado uma região chamada entrenó. Como o próprio nome já remete, entrenó é a região onde fica entre os dois nozinhos. Você vai ver, eu consegui observar um nó, que é tipo uma calosidade que dá na região da planta. E nessa região ocorre o crescimento celular constante, fazendo com que a planta cresça, tá certo? Na região do nó, você vai observar que tem umas galinhas já surgindo na direita e na esquerda. Na esquerda ainda está na fase inicial e na direita já tem algumas folhinhas já bem desenvolvidas. Vocês vão observar que nesse nó e na região entre essa galinha lateral e a galha principal vai existir uma gema, uma região chamada gema, que está nomeado gema. Vocês vão observar aí na imagem. Essa gema ela é responsável pelo crescimento na lateral da planta, tá certo? Vai fazer aquelas galhas surgirem nas regiões laterais. E naquela parte posterior, vocês vão observar uma gema também. Só que essa gema a gente chama de gema apical. Essa gema apical ela vai ser responsável pelo crescimento da planta na região vertical. Ou seja, a planta vai crescer sempre para cima. Muitas pessoas retiram essa gema apical para que ela desenvolva mais para a lateral e não cresça muito na vertical. Agora, continuando aqui no caule, a gente vai falar um pouco sobre a ramificação. A ramificação ela é classificada em indivisos e ramificados. Os indivisos
como na própria imagem já está mostrando, não existe ramificação na região lateral da planta, tá certo? Só vai ter a coroa lá na região apical, que no caso eu utilizei aí o exemplo coqueiro. A coroa que eu me refiro é a quantidade, é aquela região de folhas que fica na zona apical da planta. Os ramificados, como o próprio nome já remete, já fala da existência de várias ramas, de vários galhos, desde a base do caule. Pode ser de forrageiras ou de gramíneas. Caules sublenhosos, que são caules semirrígidos. Por exemplo, aí eu utilizei uma planta ornamental chamada planta sica. Vocês podem observar que ele é um caule que não é tão rígido, mas também não é tão frágil. Fica um caule intermediário. E tem os caules lenhosos, que já são caules rígidos, né? Caules com bastante resistência, bastante lignificado. Temos os tipos de caule também em formato de haste, que são caules bastante delicados, não são lenhosos, porém ele é ereto e é encontrado na maioria das ervas. Nesse exemplo aí a gente tem o botão de ouro. Vocês podem observar que é uma plantinha bem frágil, né? E temos o caule tronco, que é um caule lenhoso, maciço e de caule aéreo. No exemplo que a gente utilizou aí, a gente está utilizando a mangueira. O caule estipe, normalmente ele é cilíndrico, tá? Não existe ramificação e apresenta coroa de folhas no ápice, que é o que a gente falou agora há pouco, que é essa quantidade de folhas na região apical. No exemplo aí a gente está utilizando o coqueiro. Caule tipo como, que ele é bem dividido entre nós e nós, né? Não é ramificado e com folhas desde a base. É importante ressaltar quando a gente fala de como, ele existe duas nomenclaturas, que é o colmo cheio e o colmo vazio. O colmo cheio, ele tem a presença no seu interior de fibra, como por exemplo aí, ó, na cana de açúcar. Ele não é oco por dentro. Já no colmo vazio, que a gente utiliza como exemplo o bambu, ele é oco por dentro. No nó e entre nó, ele é ele fica oco no meio. E já no colmo cheio, ele não tem esse espaço vazio dentro dele. Temos os caules de tipo volúvel, né? Que é um caule que se enrola a um suporte. No caso, a gente está vendo a imagem de um cipó. Estolho ou estolhão. Ele é um caule que tipo rasteja junto com o solo. Possui nós bem definidos. Vocês podem observar na imagem que esse estolho é esse caulezinho que está ligando uma planta à outra. Existe um fragmento caulinar, é esse aí. Ele é o famoso estolho ou estolhão. Ele, quando se fixa ao solo, ele vai emitir um novo sistema radicular e vai produzir uma nova mudinha aí. No caso do exemplo, o morangueiro. Bem na base, no início do sistema radicular, vai ter um círculo, uma pequena faixa redondinha. Essa região aí é o caule, é muito pequeno, muito pequeno. Essa região de cima já é umas folhas modificadas. Também no tubérculo aí a gente tem a batata, como exemplo, que é um caule, um tipo de caule, né, que tem reserva. E no outro a gente tem a espada de São Jorge, que é essa regiãozinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, essa região aqui é o caule da espada de São Jorge, que é uma planta ornamental. Certinho? Ele fica rente ao chão, ele fica no solo, né? E aí você já pode observar aqui as folhas dela.
Aqui o sistema radicular, e aqui as folhas e o caule. E esse foi o conteúdo de hoje. Na próxima aula a gente vai abordar sobre folhas e processos bioquímicos. E também as estruturas reprodutivas, que a gente já vai entrar lá nos frutos e no sistema floral da planta, certinho?